Olá, meninos do segundo ano. Vamos fazer a correção daquele questionário que enviei para vocês de Sociologia. Então, pega aí e vamos acompanhar a discussão. Um questionário simples, 5 questões e também um conteúdo bem fácil, mas um conteúdo interessante também, socialização. Então, vamos lá. Primeira questão. Em que consiste o processo de socialização e quais os tipos de socialização podem ser identificados? Comente cada um deles. Bem, vamos lá. Essa questão. A socialização ele é um processo importante e que ele acontece desde o nascimento. Alguns autores vão dizer que ele não termina, é um processo contínuo, portanto, toda a vida. Mas por que ele é tão importante? Pelo próprio nome, socialização, levar o sujeito a se inteirar dos padrões culturais, das normas de conduta, daquela sociedade que ele faz parte. E ele acontece de uma tal forma que você não para pensar quando começou isso, né? Porque ele é um processo contínuo, desde a formação da criança, quando ela começa a se desenvolver, a criação de regras dessas pessoas, né? Os pais são o primeiro contato com o mundo que eles têm, com o mundo humano que eles têm. Eu gosto até de dizer que a gente só se torna humano, né? Não é só ter forma de pessoas, de indivíduos, né? A gente só se torna humano pela socialização contínua que nós acontecemos. Ou seja, assimilamos padrões de comportamento humano, né? Ele é construído na pessoa, por isso o processo de socialização é muito importante. No livro vem até com dizeres muito bonitos, como dizendo, a assimilação de códigos e padrões culturais para que o indivíduo faça parte de um grupo social. Então é quando eu assimilo um padrão de comportamento de uma determinada sociedade. Então eu posso ter socializações diferentes para cada tipo de sociedade. Sociedade americana, sociedade brasileira, sociedade europeia, por exemplo. Posso pensar socialização tanto de um país como de um grupo maior, por exemplo, europeu, né? Posso pensar processo de socialização espanhol, mas posso pensar também o processo de socialização europeu, o modo de vida, o modo de ver as coisas do oriental ou ocidental é de acordo com esse processo de socialização. Tá joia, meninos? Vamos lá então para a questão 2, né? Explica a diferença entre grupos, sim, primários. Eu esqueci de falar na questão 1, vamos retomar a questão 1, esqueci de falar os tipos de socialização. É o que a gente vai discutir, né? Socialização primária, secundária e intermediária, tá bom? A gente tem uma questão que a gente vai discutir isso, então vamos deixar para a questão 3, que é essa questão. Vamos para 2, então. Explique as diferenças entre grupos, instituições e categorias sociais. É muito importante a gente definir isso para a sociologia. Primeiro, grupos sociais, eles são grupos sociais que estabelecem relações de intimidade, relações de regras de comportamento, conduta de grupos pequenos, né? Pode ser de 2 indivíduos ou mais. Mas a partir de um grupo social, eu posso pensar as instituições sociais. O que são, então, grupos sociais? São grupos de pessoas que estabelecem relações entre elas. Pode ser um grupo pequeno, 2 ou mais indivíduos, né? Mas toda sociedade ela se compõe desses 3 elementos, né? Grupo social, instituição e categorias. Mas a instituição é um grupo maior, seria uma relação maior, vou usar a palavra grupo para não confundir, seria uma relação maior, onde se estabelece normas de conduta, regras de comportamento, padrões que devem ser observados pelos indivíduos, mas para diferentes grupos sociais. Então é uma forma de unir os diferentes grupos sociais dentro de uma sociedade, né? E aí eu tenho, por exemplo, como instituições bem conhecidas, a escola, né? A religião, a família, mas a gente pode perceber que cada um desses pode ser tanto uma instituição como também um grupo social ou como também uma categoria social, depende da forma como a gente vai ver a interação entre as pessoas, tá? Por exemplo, família. Ela pode ser tanto instituição social
estipula as regras que a família da sociedade brasileira deve pensar, deve agir, deve se comportar. Mas também pode ser um grupo social, quando eu penso os indivíduos da família. Tá joia? Então vai lá. Falta agora a categoria, né? Categorias sociais. São grupos de pessoas que se realizam atividades comuns, atividades idênticas, né? Por exemplo, um grupo de pessoas, consumidor de um supermercado, estão ali todos realizando uma atividade idêntica, comprar, né? Para ele mesmo, mas nunca estabelece relações entre as pessoas ali. Por exemplo, tem grupos, uma categoria social de estudantes, por exemplo, né? Eles se reúnem, uma atividade comum, que é o estudo, o conhecimento, mas não se estabelece mais uma ligação entre si, não há uma intimidade tão grande. Há também de trabalhadores em busca de emprego, né? São exemplos até do livro. Eu posso falar de categorias profissionais também, né? Advogado, né? Professor, são categorias profissionais, também pode ser entendida como categorias sociais. Eles servem para fazer atividades iguais, comuns, idênticas, mas não estabelecem relações de intimidade entre si, né? Ok? Então, a questão 2, né? Vamos para 3. Comente a distinção entre grupos sociais, primário, secundário e intermediário, né? Então, na 1 a gente pediu para falar de cada um deles, mas esse aqui que a gente vai comentar. Então, vai lá, dê exemplos de cada um deles, né? Então, grupo primário. Primário é a família. Olha só, eu falei que ela pode ser instituição como família na questão anterior. É o primeiro grupo social, a família, onde há relações de proximidade, relações de afeto, há uma interação direta e duradoura entre as pessoas. Então, aqui é onde as pessoas estabelecem relações de identificação, é onde acontece inclusive o processo de socialização, né? É esse o primeiro grupo, o grupo primário. Secundário. Já são relações que se pautam pela uma impessoalidade. Olha só a característica. O primário, há uma pessoalidade. O secundário já há uma distância disso, há uma impessoalidade. São pessoas que se conhecem de forma assim, mais formal e se relacionam, por exemplo, no emprego, num grupo social, um grupo secundário, né? Há uma certa impessoalidade, não há afetividade, não há uma relação tão direta assim. Agora, o intermediário. O intermediário, perceberam que ele tem características do primário como do secundário. Então, o intermediário, como um grande exemplo, a gente pode pôr trabalhadores. Mas olha só, o secundário eu falei que seria de forma uma impessoalidade com trabalhadores. Mas e o intermediário, eu falei que trabalhadores de novo. Sim, quando tiver trabalhadores que estabelecem relações de trabalho no mesmo local, são relações duradouras, 1 ano, 2 anos, por exemplo, trabalhando com a mesma pessoa, ele exerce relações de até afetividade, de proximidade. Se o fulano faltar, você se preocupa, está doente? O que aconteceu? Na escola, por exemplo, ela é tanto um grupo, tanto uma instituição social, mas pode ser um grupo social quando os estudantes estabelecem relações de proximidade, há amizades que começam na escola e vai por toda a vida, né? Então, dependendo da forma como estabelece as relações, eu posso pensar grupo, instituição e categoria, tá joia? Então, grupos intermediários, vamos recapitular de novo. Então, trabalhadores de uma mesma categoria, imagine o seguinte: trabalhadores ali de um supermercado, né? As pessoas ali convivem diariamente, fazem a mesma atividade, o mesmo serviço, então trocam certas ideias, há certa relação de proximidade. Então ele é chamado de um grupo intermediário, né? Uma certa prolonga essas relações, inclusive cria-se até afetos, né? E muitas pessoas, né, estabelece relações de um afeto maior que até namoro, no caso, ao se conhecerem no mesmo local de trabalho, né? Ou ter a mesma profissão também, né? Então essa é a questão 3. Vamos para a 4. Identifique como um agente de socialização pode ser capaz de influenciar ou causar impacto na formação dos indivíduos. Isso é muito importante. A família provoca, causa, contribui para isso. As pessoas pensam de acordo com a família. Tem no direito uma expressão que é o seguinte: pensar o homem meio. O que é isso, o homem meio?
se aquela ação que o homem teve estava de acordo com a sociedade que ele vive. Por quê? Porque a sociedade, ela informa, ela contribui, ela molda o cidadão. Lembra que eu falei? A gente pode pensar o oriental com o ocidental, as diferenças, o europeu com o sul-americano, né? Então, ela condiciona esses agentes de socialização, como escola, como família, como religião, né? A sociedade, de modo geral, ela condiciona nossas formas de pensar, nossa forma de sentir, nossa forma de agir, né? Então, por isso, elas influenciam muito. Pode ser uma influência positiva, mas também uma influência negativa, no sentido de trazer ideologias. Eu só penso de acordo com como foi criado, pensado, moldado para que eu faça assim, né? A gente tem que tomar esse grande cuidado. E é uma forma tão, assim, não percebida, que ela vai criando entendimentos em mim, ideologias em mim, que eu não percebo, né? Por isso que ela é muito séria, a agente de socialização é muito sério a gente pensar. Cria entendimentos que vai me fazer pensar esses daquela forma sempre, e não penso o contrário, porque eu fui moldado a pensar daquele jeito. É uma ideologia, tá bom? E a última questão, discuta o processo de socialização. São fundamentais para a definição de identidades sociais? Sim, são, porque é uma forma de relacionar com o outro, de criar a identidade, ou melhor, o sentimento de pertencimento a um grupo. A gente tem que ter relações sociais, porque o ser humano é um ser de convivência, é um ser coletivo. Então ele estabelece relações. Não conseguimos viver sozinhos, né? Eu não me basto sozinho, eu preciso aí de várias profissões para fazer com que a minha vida aconteça. Eu preciso do médico, eu preciso do professor, eu preciso de várias pessoas, até para o divertimento, é claro, né? Como você vai se divertir sozinho? É possível? Sim, é possível, mas chega uma hora que isso enfadonha. Então eu preciso conviver, e ao conviver com a pessoa, ao conviver com as pessoas, nós criamos relações de proximidade, criamos relações que criam um grupo social. Olha a primeira questão aqui, né? Novamente. Relações de proximidade, relações de adequando o nosso comportamento. Portanto, vai dar a noção de pertencimento, de identidade. Tá joia, meninos? Então, corrigido e até a próxima.